E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 44. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever e deixe seu like aí na confiança. O conteúdo é de boa qualidade, é claro. E se no final você não gostar, deixe aí nos comentários. Seu like ajuda muito a gente, é um canal pequeno ainda, então seu like ajuda muito a gente a chegar a outras pessoas. Eu te agradeço por você interagir com esse vídeo. Hoje você vai perceber que eu estou um pouquinho mais lento, se não é a sua primeira vez aqui. Porque, cara, ontem, não sei, eu fui treinar, aí mudou o tempo, aí, enfim, um montão de coisa. Tô um pouquinho lerdo hoje, acho que eu comi alguma coisa que não caiu muito bem também. Enfim, de ontem para hoje eu dei uma, não sei, dei uma baleada assim. E então entenda, né? E seja bom comigo. E por acaso, cara, hoje que eu tô falando, né, no dia que eu tô fazendo esse vídeo, é um domingo, tá tendo eleição. A eleição municipal para prefeito e tal. E toda eleição que acontece, eu fico pensando no que é democracia, né? Ou melhor dizendo, né? Quanto poder você realmente tem para, digamos assim, exercer a sua vontade no mundo que a gente vive, né? Porque você imagina que você tem o voto ele é secreto e obrigatório, né? E para mim, qualquer coisa que é obrigatória, objetivamente falando, né, em termos democráticos, para de fazer sentido. Isso eu estou falando, por exemplo, né, que para mim exercer poder, ou seja, para que o poder do povo seja exercido, você não pode obrigar uma pessoa a votar, né? Eu sei que existem algumas pessoas que argumentam que, na verdade, como a gente tem uma democracia relativamente jovem ainda, é considerada jovem, isso é importante para a gente criar o hábito, enfim, basicamente para as pessoas criarem esse dever cívico, né, esse entendimento de dever cívico. Mas eu acho que, na verdade, isso é só, digamos assim, uma forma de você tentar defender uma prática que, na minha visão, é abusiva. Não deveria ser, ninguém deveria ser obrigado a tomar uma decisão, especialmente quando, digamos assim, todas as opções disponíveis vão contra a vontade de alguém. Acho que isso tem acontecido bastante ao longo das últimas eleições, presidenciais, enfim, governador, prefeito. Tem sido cada vez mais difícil encontrar realmente políticos ali que você, enfim, acredita ou que vão de acordo com o que você acredita que deveria ser, seja de forma ética, seja de forma técnica, seja de forma filosófica, etc. Né? E aí eu fico sempre pensando nisso, né? Que na verdade o voto, né, te forçar a votar, é quase que uma mensagem assim subliminar, dizendo, olha, essa história de democracia é só uma conversa aí para você não se sentir mal, mas na verdade, você faz o que a gente manda. E aí provavelmente alguém vai argumentar, não, mas eu posso ir lá e justificar depois. Mas repara, por que você deveria ter que justificar uma coisa que é um poder seu? Cara, é um poder meu, eu não quero fazer uso agora. Imagina, seu carro está parado na sua garagem. E aí você, por acaso, porque não vai usar, tem que explicar para alguém por que você não vai usar? Mesma coisa, por exemplo, você pode pensar o fato de você ter um carro, você batalhou pra caramba, pagou um monte de imposto para conseguir ter o carro, e aí você ainda paga um imposto porque você tem um carro, né? Então, toda vez que tem eleição, eu fico pensando sobre onde está a justiça nisso, né? Especialmente quando você tem, digamos assim, malefícios ou você tem problemas se você não vota, se você não justifica, né? Então, todas as vezes eu fico pensando, cara, como pode a gente viver numa situação como essa, assim, de franca, né, franca opressão mesmo, de alguma forma você é oprimido. Lógico que não é oprimido de forma física, nem psicológica, mas de forma jurídica, de forma legal, você é. Você tem que ir lá apresentar o seu documento, e se você não tiver, por exemplo, regularizado na justiça eleitoral, você não pode fazer um monte de coisa. Isso para mim não faz nenhum sentido, né? Porque no final das contas, se sou eu que tenho poder, sou eu que escolho, então eu escolho também se eu voto ou não. A exemplo do que por exemplo, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Eu acredito que os Estados Unidos seja assim. Se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, deixa nos comentários aí. Inclusive, tem uma coisa que eu penso que algum dia vai acontecer. Eu espero que um dia aconteça, eu gostaria muito de ver isso. Porque isso, para mim, sinceramente, seria uma expressão, assim, cabal, né? Uma expressão bastante contundente da vontade popular, da vontade do povo. Que imagina, enfim, o povo inteiro, de maneira ampla, fala, cara, eu não vou votar não. Não vou votar. Imagina, o movimento justifique, né? Hashtag justifique, hashtag justifiquei, sei lá. E as pessoas simplesmente não vão votar. E elas justificam. Consegue imaginar, por exemplo, uma eleição onde tem, sei lá, uma eleição presidencial onde votam, sei lá, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas? Seria impressionante, né? Porque é muito difícil você dizer que uma eleição dessa expressa a vontade da maioria, né? É muito difícil. Só que é lógico, né? Eu também não sou tão ingênuo assim de imaginar que isso vai acontecer assim de uma hora para outra, a troco de nada. Eu gostaria muito de ver isso, mas a verdade é que eu sei que as pessoas hoje votam, ou digamos assim, exercem o voto de uma forma
muito mais mecânica do que conceitual, né? Ou seja, elas não têm tanto conceito, eu acho, né? Elas são muito mais conduzidas por aquilo que elas recebem ali de informação, seja da mídia, seja do que for, que são aquelas informações, digamos assim, mais mastigadas, né? Mais processadas, e que, digamos assim, mexem mais com o emocional da pessoa até do que com a faculdade de raciocínio mesmo, de análise, ali, de pesar, de ponderar as coisas, porque, é claro, o ser humano é bastante emocional, eu também sou. Só que, sendo isso verdade, você acaba caindo muito naqueles dispositivos, digamos assim, né, de enganação. Porque você imagina, né, eu já vi isso algumas vezes acontecendo, né? Compra de voto é uma coisa muito comum, né, especialmente em locais mais humildes, né? Porque você sabe, ou normalmente, eu já ouvi isso da boca de algumas pessoas, a pessoa humilde, ela sabe que aquele político não vai fazer nada por ela quando ele foi eleito, né? Ela sabe, essa é a expectativa dela, não vai acontecer nada. Então ela pega aquele dinheiro, sei lá, aqueles 100 reais, cento e poucos reais ali, para fazer o voto, para dar o voto pro cara, e ela se acha esperta porque ela tá dando, digamos assim, uma pernada nele, né? E eu já conheci também algumas pessoas que pegavam dinheiro de vários e votavam em um deles ou não votavam em nenhum deles e tal. Então todos esses mecanismos que vão acontecendo no meio tornam quase que assim, impossível ou virtualmente impossível um movimento como esse, né? O hashtag justifique, eu tô inventando aqui agora, porque isso seria um sinal de alerta forte, bastante forte, né? Cada vez mais a gente ouve as pessoas falando que elas votam porque elas não gostam do outro político e não porque elas acreditam ou gostam das propostas do político em quem elas vão votar, né? Então, cada vez mais essa rejeição, ela cresce. Hoje você tem, né, uma divisão bastante clara, eu acho cada vez mais clara, entre espectros, ou entre a direita e a esquerda, né? Tudo bem que chega uma hora ali que as ideias acabam se misturando, mas direita e esquerda basicamente se detestam ali, então um vota para que o outro não ganhe. Mas você consegue imaginar um momento em que ninguém quer que ninguém ganhe? Ou seja, tanto direita quanto esquerda, eles não conseguem eleger um representante ali, e você imagina, né, a rejeição é total a qualquer um dos candidatos. Talvez um cenário desse acontecesse, embora, claro, a gente sabe que tem um montão de dispositivos para que isso não aconteça. Eu sei que isso pode ser um papo um pouco chato para você aí que está me ouvindo, mas eu queria compartilhar essa ideia com você, essa visão, porque de alguma maneira, algumas coisas meio chatas que a gente vive, né, ou que a gente passa, acabam sendo fruto das coisas chatas ou difíceis que a gente não quis encarar antes, ou que a gente não quis olhar, para as quais a gente não quis olhar. Você votou hoje? Votou em quem? Numa pessoa que você gostaria mesmo que ganhasse, que você acredita, que você, enfim, compartilha de ideias ou ideologias que sejam? Ou votou contra uma pessoa que você não queria que ganhasse? E por que você não gosta da pessoa contra quem você votou? Aliás, por que você votou na pessoa que você votou para ganhar a pessoa de quem você não gosta? É uma coisa muito estranha, não é? Você pensou por acaso não em votar hoje? Você foi por livre e espontânea vontade ou você foi por algum tipo de pressão? Seja ela monetária, seja ela, enfim, porque você não queria que outra pessoa ganhasse, seja ela, enfim, institucional mesmo. Você tinha convicção na hora que você foi votar? A gente faz tanta coisa na vida sem convicção, né? Votar é só uma delas, talvez. Mas eu acho que isso a gente estende para várias outras coisas. Esse mesmo raciocínio. Porque a sociedade diz que você tem que casar, tem que ter filhos, tem que ter um bom emprego, tem que fazer tais coisas, etc e tal. E o voto é só um exemplo disso. Tem várias outras coisas que você vai fazendo na sua vida que, se você for parar para ver, ou você foi subornado de alguma forma a fazer, ou você foi obrigado de alguma forma a fazer. E de alguma maneira, eu acho que esse canal aqui cada vez mais tem me trazido uma sensação, um desejo de liberdade muito forte. Não de liberdade sob o ponto de vista de, enfim, relações, nada disso, mas de pensamento, de mim mesmo, às vezes. Assim, percebe que às vezes você tem meio que um personagem que você vai vivendo, vai alimentando ao longo da vida ali, e chega um ponto em que você já não consegue mais lidar com ele. Acho que o voto mostra isso, porque o voto é quase como uma dessas amarras que a gente tem na personalidade da gente. Eu acredito que quanto menos amarras a gente for tendo, quanto menos obrigatoriedades, digamos assim, né, a gente for tendo, quanto mais convicção a gente for colocando nas coisas que a gente faz na vida, quanto mais intencionalidade, essa é uma palavra que tem sido muito utilizada, mais as coisas ganham força e mais a gente ganha qualidade de vida, né? Eu vou colocar desse jeito. E você? O que você acha? Por hoje é isso, a gente se vê no vídeo 45. Um abraço e tchau, tchau.